Olá a todos, estou de volta para dar continuidade a essa série de vídeos, aulas de introdução à psicanálise, onde eu faço a leitura das conferências introdutórias à psicanálise. Esse é o terceiro vídeo da série, tá? Caso você não tenha visto os outros, recomendo que você volte lá e veja, porque tem algumas teorias que vão ser utilizadas aqui, algumas discussões que foram feitas que vão ser importantes, já que isso é uma sequência, né? Que está seguindo esse roteiro que o Freud definiu para um público de pessoas que seriam leigas da psicanálise. E como, só rapidamente, né, a primeira aula nós fizemos uma introdução, tá, uma apresentação ao projeto aqui dessas aulas, e também uma introdução na discussão da psicanálise relacionada a outros saberes, como a gente pensa a psicanálise, e na segunda aula nós falamos diretamente dos atos falhos, né, porque essa sequência de conferências produzidas pelo Freud, elas é dividida em três partes. Na primeira, os atos falhos, a segunda, que eu vou começar a entrar agora, dos sonhos, e por último, o estudo das neuroses, né? Os quadros de neurose que ele vai explicar. Legal? E o que eu pretendo fazer agora nessa segunda parte? Se no caso dos atos falhos eu acabei juntando tudo numa aula, já que o Freud se recorre a muitos exemplos que eu não utilizei, né? Já no caso dos sonhos eu vou um pouco mais devagar, vou fazer uma aula para cada capítulo, se eu não me engano são 8 capítulos, tá bom? E vamos começar hoje falando sobre, né, o que a gente pode chamar de dificuldades de aproximação, né? E lembrando que o Freud está fazendo essa palestra para um corpo de médicos, ou seja, pessoas que não necessariamente são psicanalistas, não têm um conhecimento, e só que tem interesse, até porque estão lá naquela palestra, né? Então a gente retorna para poder falar de sonho a ideia de sentido. Lembra que quando a gente falou sobre os atos falhos, existia um sentido oculto por trás da fala que produzia uma alteração, né? Um efeito sobre essa fala que viria a produzir o ato falho, né? A pessoa vai falar uma coisa, então esse outro sentido oculto vem e produz esse efeito, e ela troca uma palavra para o outro, ela esquece uma palavra. Então, tanto no caso dos sintomas quanto no caso dos sonhos, nós podemos também entender esse funcionamento desse sentido oculto. Tá ok? Então, aquilo que a gente aprendeu sobre os atos falhos, nós vamos continuar utilizando e aprofundar um pouco mais em relação aos sonhos, né? Freud vai falar no livro de 1900, A Interpretação dos Sonhos, que o sonho é a via régia de acesso ao inconsciente. O que ele quer dizer com isso? É o principal caminho que nós temos para entender o funcionamento, aprender sobre o consciente e fazer esse processo, que é o trabalho da psicanálise, de interpretação, né? A gente faz a interpretação dos sintomas, a interpretação dos atos falhos e a interpretação dos sonhos, que é o título do livro, né? Que caminha nesse sentido de buscar encontrar esse sentido oculto, né? Então, citando Freud, ele vai falar que o próprio sonho é também um sintoma neurótico, ou seja, ele coloca o sonho de maneira semelhante a um sintoma neurótico. E, aliás, um sintoma que tem para nós inestimável vantagem de ser apresentar em todas as pessoas saudáveis. Lembra que eu falei na última aula que os atos falhos teve essa função de entender que o funcionamento do inconsciente não era exclusivo para as pessoas que eram acometidas pelas histerias, né, que tinha aqueles sintomas histérico, de conversão, quer dizer, ele começa, né, o Freud tem acesso ao inconsciente através desses quadros, né, dessas pessoas que eram cometidas por esses sintomas, só que quando ele vai estudar os sonhos, e isso que ele está falando, ele tem um argumento para dizer que esse funcionamento do inconsciente, né, esse funcionamento de conflito entre esses sentidos, ele não é apenas encontrado em pessoas que são ditas doentes, mas também nas pessoas ditas saudáveis. Então o sonho mostra isso pra gente. Por quê? Porque tanto pessoas doentes como saudáveis também sonham e também cometem atos falhos. Legal? E aqui o Freud falou o seguinte: vamos fazer, nessa apresentação, o caminho inverso do que eu fiz historicamente. O que ele está falando? Se ele descobriu primeiro, né, ele teve contato primeiro com o inconsciente
através dos quadros de histeria, né, do estudo que ele faz primeiro com Charcot sobre a hipnose, depois com Breuer, que vai estudar as histerias, e aí ele vai ter esse texto publicado em 1893 e 1895, né, porque uma segunda parte foi adicionada em 1895, que é o estudo sobre as histerias, em que o foco era os quadros de adoecimento. Ele vai fazer o contrário, ele vai começar pela interpretação do sonho de 1900 para depois voltar aos quadros das neuroses. É isso que ele está apontando agora. Só que quando ele faz esse apontamento, tem uma coisa muito interessante a se pensar que acontece entre esse ano de 1895 e esse 1900, que muda totalmente a forma do Freud entender o inconsciente, tá? Que é a sua autoanálise. O que a gente fala de autoanálise do Freud não é que ele deitou no divã, ele ficou ele mesmo interpretando o que ele fala. Não. Ele começa a aplicar um método psicanalítico que ele estava desenvolvendo junto com as histéricas, enfim, nos seus próprios sonhos. Então ele começa a usar a associação livre para tentar buscar para fazer essa análise, né, desses sonhos, para fazer essa interpretação desses sonhos. E isso muda totalmente a forma como Freud enxergava o funcionamento da psique. Por quê? Vale citar que o Freud, quando ele vai para a faculdade de medicina, ali, ele vai estagiar num laboratório de neurologia. Então, Freud estudava as enguias, porque eram animais que tinham um sistema nervoso muito bem desenvolvido, para estudar o sistema dos neurônios, enfim. Então, o sistema nervoso era o foco dele, era o paradigma dele. Por isso que quando ele escreve esse texto, que depois ele abandona e a gente recupera em 1950, após a morte de Freud, que é o projeto de uma psicologia, o projeto para uma psicologia de 1895, o que o Freud estava focando era os neurônios investidos de energia, investidos de uma quantidade de energia, né? Após ele fazer esse processo de autoanálise, tanto a interpretação dos sonhos dele, tanto com a conversa que ele vai ter com algumas figuras, com destaque a Flies, que é um médico que também tem suas teorias ali, e o Freud troca muitas cartas com ele vai passar, no livro de A Interpretação dos Sonhos, a buscar os sentidos a serem interpretados, que é isso que é da ordem que a gente está tratando aqui. Há um sentido oculto a ser interpretado. Legal? E aí, qual é a dificuldade que o Freud encontra quando ele começa a desenvolver sua teoria, principalmente a teoria dos sonhos? É que o pensamento científico ao qual Freud ele se vê associado, afinal ele é da academia, ele faz pesquisa, então ele tem como um paradigma o pensamento científico. O pensamento científico da época e também filosófico tende a entender que os sonhos estavam muito mais ligados a uma lógica de um misticismo, de um ocultismo, do que um objeto científico. Os sonhos não eram um evento considerado válido como objeto a ser estudado pelas ciências, sejam médicas, sejam psicológicas, ou pela própria filosofia, né? Ou seja, o Freud vai dizer que o sonho é demasiado insignificante, um objeto indigno de investigação. Ele não tá falando que ele acha isso, ele está falando de como a ciência da época dele, com quem ele está ali conversando, principalmente dessa virada do século XIX para o XX, vai interpretar e vai olhar os estudos dele, né? Então, o sonho ele não é considerado por esse pensamento científico como um ato psíquico, da mesma forma que o Freud fala. O Freud fala várias vezes. O sonho é um ato psíquico, assim como os atos falhos são atos psíquicos. Então, por serem atos psíquicos, são um objeto de pesquisa de qualquer saber que vai se dedicar a estudar o psiquismo, né? Então, ao invés de interpretar o sonho como um ato psíquico, eles interpretam como uma manifestação da vida psíquica de estímulos somáticos. Quer dizer, o sonho é só o resultado de estímulos que vêm do corpo. Então, acaba sendo algo que diz respeito a um resto, né, provocado por coisas que o corpo produz, então tem um valor menor. Olha que interessante, o Freud está trazendo a importância de você
você pensar em processos psíquicos para além do corpo, mas sem ignorar a existência do corpo. Lembra quando eu falo sobre os atos falhos, que ele diz que não é que os atos falhos são resultantes de efeitos somáticos, e nem que os atos falhos não têm nada a ver com esses efeitos somáticos do corpo, mas que esses efeitos somáticos são facilitadores que produzem efeito, né? No caso facilita os atos falhos, mas aqui são facilitadores que vão atravessar e vão produzir efeitos nessa experiência onírica, né? Onírica que tem a ver com sonho, mas ele não é o motivador, entende? Hoje em dia a gente tem, na forma de pensar, uma ideia de que é possível explicar tudo pelo corpo, só ver como algumas pessoas entendem que o cérebro é que pensa e não o sujeito que pensa, né? Enfim, e aí o que acontece? Antes do Freud, e o Freud, isso na interpretação do sonho, ele vai botar um capítulo extremamente denso, falando sobre os métodos de interpretação do sonho, mas a gente pode mapear dois principais métodos usados de interpretação do sonho. Seja a interpretação simbólica, ou seja, você pegar um sonho como uma totalidade e através dessa interpretação encontrar um sentido, sei lá, sonhei com uma galinha, na verdade isso vai representar o galo, então no dia do jogo, do dia X eu vou jogar no galo, no jogo do bicho, entendeu? Porque o sonho está me dando um sentido completo. Ou então uma decifração de seus elementos constituintes, né? Ou seja, o sonho como se houvesse um sinal criptografado que, se você conseguisse achar essa chave de criptografia, você conseguisse encontrar um sentido por trás. Tem um livro que o próprio Freud cita na interpretação dos sonhos, que é muito importante, que é esse daqui, eu tenho, que é do Artemidoro, que, né, sobre a interpretação dos sonhos. Tá vendo aqui? Esse livro do Artemidoro sobre a interpretação dos sonhos é um livro, um catálogo que ele faz como se fosse um manual para te ajudar a interpretar os sonhos. Tem símbolos aqui, ó, imagens, enfim, é todo um catálogo que ele faz para realizar essa interpretação. Então, essa era a lógica que existia antes de Freud. Aqui uma outra imagem do Artemidoro, tá vendo? Tá aqui o livro, enfim, sonho com relógio, conclusão, né? Como se houvesse um manual que você pudesse seguir e dizer, ó, isso quer dizer isso, aquilo quer dizer aquilo. E como um exemplo que eu acho interessante trazer aqui, vou trazer da Bíblia. Olha que interessante. Se a gente for lá na Gênesis, a gente vai encontrar o exemplo de José interpretando o sonho do rei do Egito. Tá lá na Gênesis 41. O que acontece? Como é que é essa cena? O rei do Egito, em determinado momento, ele dorme e acaba sonhando com 7 vacas gordas que estão vivendo bem, se alimentando, até que surgem 7 vacas magras que comem essas vacas gordas, engolem, uma cena para ele falar que é horrível, e elas não ficam gordas, elas continuam magras. Aí o rei acorda, né, assustado, volta a dormir e acaba tendo um segundo sonho. Que, ou seja, ele sonha com espigas de milho que são bonitas, né, ali, saudáveis, enfim, que são devoradas por 7 outras espigas de milho que surgem, espigas mirradas, como se estivessem doentes, elas vêm e devoram essas espigas bonitas. Ele fica muito atravessado por isso, afetado por isso, e aí ele chama os seus sábios para interpretar esse sonho e ninguém consegue interpretar. Tá? E nisso ele chega e fala, o José era conhecido, enfim, por algumas questões, ele chama José e pede para o José interpretar esse sonho. Isso que eu vou falar agora vai ser importante mais para frente, o Freud vai desenvolver isso um pouco melhor, mas o que o José vai dizer é que, na verdade, não são 2 sonhos, mas um sonho só. E que esse sonho é um anúncio de Deus. Deus está dando um anúncio para esse rei do Egito. O que esse anúncio quer dizer? Que cada um desses 7 são números de anos, ou seja, as 7 vacas gordas e as 7 espigas de milho bonitas representam 7 anos de fartura, de abundância, anos em que o Egito vai produzir muitos alimentos, vai ter muita riqueza, tudo vai ser muito bom. Só que após esses 7 anos de fartura, terão 7 anos de
de fome, 7 anos de restrição, de muita pobreza. Então, o José fala que a mensagem que Deus está passando é que o rei, durante esses 7 anos de fartura, se prepare, não faça banquete, festa, enfim, não aproveite de júbilo como se o mundo não fosse acabar, etc e tal, você teria essa fartura pro resto da vida. Ele falou, não, o que Deus está dando a mensagem é que aproveite esses 7 anos para se preparar pelos 7 anos ruins, entendeu? Ou seja, olha como é que funciona tanto a interpretação simbólica, a decifração por trás da vaca gorda, da vaca magra, há um símbolo 7, né? Mas não é disso que se trata a interpretação de sonhos de Freud. Lembra que quando a gente foi falar sobre os atos falhos, o Freud traz muito bem que o saber está do lado da pessoa que comete os atos falhos, né? Então, no sonho é a mesma coisa. Não é o José que vai interpretar, ou seja, não é o analista que vai chegar e vai dar a interpretação para a pessoa que está relatando o sonho. Essa interpretação vai estar do lado da pessoa que relata o sonho. Então isso tem uma diferença. Ou seja, a interpretação proposta do Freud pode se aproximar de alguma maneira desses dois métodos anteriores, mas é totalmente distinto nessa dimensão de que o saber está do lado de quem narra e não de quem está escutando e vai interpretar. Legal? Seguindo, né? Então, o papel da interpretação dos sonhos é encontrar esse sentido oculto, isso que está por trás do relato, do qual o relato de uma certa forma encobre, né, a coberta. Então, eu trouxe uma frase de um ex-professor, né, falecido da UFRJ, o Luiz Alfredo Garcia Rosa, que tem esse livro aqui. Eu vou até dar essa dica para vocês. É um livro muito bom para quem quer estudar introdução à psicanálise de Freud, que é Freud e o Inconsciente. Ele é muito feliz, eu acho, o Garcia Rosa nesse livro. Ele traz que a função da interpretação é exatamente de produzir a inteligibilidade desse sentido oculto, ou seja, é um sentido que você não está inteligível, ou seja, não está compreensível, e a função da interpretação é trazer esse sentido à tona, né? E aí, da mesma forma que a gente pensava nos atos falhos, que há a fala, lembra da fala do presidente, que queria dizer que a sessão está iniciada, troca iniciada pelo encerrada, ou seja, tem a intenção da fala e tem esse sentido oculto que vai produzir esse efeito nessa fala e vai transformar o iniciada por encerrada. Então esse ato falho traz esse sentido oculto e a interpretação ela vai usar essa fala para se direcionar em relação a esse sentido oculto. A mesma coisa acontece com os sonhos, só que acontece o seguinte: há o sonho, não é? E esse sonho encobre um sentido oculto e é o relato que essa pessoa faz de um sonho, né? Ou seja, a pessoa sonha, o importante é aquilo que ela vai falar, a forma como ela vai falar do sonho. E em cima desse relato é que a interpretação vai operar buscando o que está por trás desse sonho, esse sentido oculto. Então a gente consegue observar como o funcionamento aqui está muito mais em jogo, não necessariamente o funcionamento dos atos falhos ou do sonho, mas como esses dois elementos, ato falho e sonhos, apontam para a gente o funcionamento do inconsciente e a relação com a consciência, tá bom? Então, agora pensando nas características dos sonhos, né, vamos pensar aqui o que o Freud fala, né, sobre as características do sonho. Citando, né, ele fala: sonhar é evidentemente nossa vida psíquica durante o sono, uma vida psíquica que possui certa semelhança com a do estado de vigília. Estado de vigília, esse estado de você estar acordado, consciente, então ele é um estado oposto ao estado de sono, que você está dormindo, você não está consciente, mas o Freud observa que esses dois estados possuem certas semelhanças, e isso é da ordem daquilo que ele fala que há um pensamento por trás. Lembra aquele que na última aula eu falei sobre esse pensamento inconsciente? Então é disso que se trata. Então, né, ou seja, uma vida psíquica que possui certa semelhança com a do estado de vigília, mas que, em razão de grande diferença, né, há grande diferença,
dessa também se aparta, ou seja, tem uma semelhança entre elas, que é tipo de pensamento, uma forma de pensamento, são formas de pensamento, só que eles se apartam, se separam muito, pois há grande diferença entre um pensamento consciente e um pensamento inconsciente. E o Freud entende que o sonho ele vai ficar entre o sono e o estado de vigília. Por que isso? Porque o sonho vai ter uma função muito importante, que é manter a pessoa dormindo. É como se o sonho protegesse o sonhador desse estado de vigília, de acordar, de lidar com esses estímulos. Tá ok? E aí tem uma pergunta que o Freud se faz, porque assim, se o objetivo do sono, né, quando a pessoa vai dormir, ela desliga, né, vários sistemas do funcionamento orgânico e psíquico, por exemplo, a atenção, a capacidade motora, você não se movimenta mais, enfim, você prepara o corpo para descansar, dormir. Por que a vida psíquica não adormece, né? Por que ela continua funcionando e trabalhando? Isso é um ponto que é para se pensar, porque você sonha, você dorme, mas ao mesmo tempo você sonha. Ou seja, o que o Freud observa é que provavelmente alguma coisa não lhe dá sossego. Há algo que é de uma ordem tanto externa como interna que precisa ser tratada, digamos assim, por essa vida psíquica. Então, o objetivo do sonho é buscar manter o sonhador dormindo. Quer dizer, o sonhador não quer saber de nada do mundo externo, ele quer permanecer ali dormindo. Então, o sonho vai agir sobre esses estímulos externos, os sons, a luz, a temperatura, se está quente, se está frio, enfim. Todos esses estímulos que chegam por fora, que chegam pra gente, né? Ou seja, por mais que você desligue, né, seu corpo desligue, se eu botar uma banda uma banda com bateria alto pra caramba, você vai acordar, entendeu? Se eu mudar a temperatura para 50 graus, você vai acordar. Então, a gente não está alheio totalmente a esses estímulos externos, mas o sonho vai atuar, né, para que esses estímulos externos não perturbem o sono. Entende? Ele vai manter aquele sujeito dormindo. E também estímulos internos, que são fome, sede, vontade de ir ao banheiro, medos, impulsos sexuais. Tem coisas que vêm de dentro que perturbariam esse sono, que o sonho está ali reagindo a isso. Então essa vida psíquica que o Freud observa durante o sono é exatamente uma reação aos estímulos internos e externos que nos acometem. Ou seja, para o Freud, o sonho é, portanto, o modo como a psique reage aos estímulos que atuam sobre o sono, né? Tem estímulo chegando e a forma de reagir é o sonho. E é interessante que ele localiza entre o sono e a vigília. É nesse momento que a gente está quase acordando que o sonho opera. Entende? O sonho vai operar nesse momento. Naquilo que você está ali, vou acordar, ele te mantém ali. Legal? Então, seguindo, o Freud vai dizer que nos sonhos o que é vivido é predominantemente por meio de imagens visuais, tá ok? O sonho tem por característica ser predominantemente, não quer dizer que ele é totalmente, ele não é só imagem. Há vários elementos também ali, mas predominante por imagens visuais. E isso reside parte da dificuldade em se contar um sonho, né? Por quê? Porque quando você vai falar esse sonho, você vai ter que traduzir essas imagens em palavras. O que eu estou querendo dizer com isso? Que os sonhos que têm predominantemente imagem têm que ser traduzidos em palavras. Então, o sonho como imagem e o relato como palavra eles são qualitativamente diversos, ou seja, eles têm qualidades diferentes. Então, essa passagem é da ordem de uma tradução. Ela, por si só, já produz uma dificuldade em relação a você conseguir fazer essa tradução, ou seja, uma dificuldade na interpretação do sonho, porque quando você traduz,
toda tradução, não importa qual que quer que seja, você vai traduzir um idioma do inglês para o português, você vai traduzir um sistema para o outro, enfim, sempre algo se perde. Você não consegue traduzir 100% uma coisa, porque há diferenças ali da pessoa que está traduzindo, enfim. Então, essa tradução vai ter sempre algo que se perde. Então, essa é a dificuldade, você lidar com isso. E também, a gente vai ver daqui a pouco, não sei se nessa aula ou na próxima, mas há forças que, de certa forma, estão agindo para que a gente não lembre. Então, essas forças vão se utilizar dessa dificuldade para que seja mais difícil ainda fazer essa tradução. Tá, ok? Então, desculpa, o Freud ele traz 3 exemplos de um livro de um autor ali que traz relatos de sonhos de um grupo específico e que mostra mais esse caráter de elaboração do sonho. Um exemplo que eu pego, que eu estou fazendo aqui com essas imagens, é que uma pessoa que está dormindo, ela escuta, naquela escuta, chega para ela o som de um despertador. Né? Então chega o som despertador para ela, ela deveria acordar. Só que o que o sonho faz? Na sua elaboração onírica, né? Ele transforma esse estímulo de um despertador no estímulo de um sino de uma igreja. E nessa cena desse sonho, ele está de frente a uma igreja, e a igreja toca, e ele entra nessa igreja, e ele vai vivenciar essa igreja. Quer dizer, esse estímulo que vem de fora vai ser elaborado através dos elementos que essa pessoa já possui. Por isso que a interpretação é sempre feita do lado de quem relata o sonho, de quem sonha. Quer dizer, a igreja tem a ver com alguma igreja que ele vivenciou, o sino também, o que está dentro da igreja, enfim, são elementos dessa vivência, vou falar dessa memória, tá? Dessa vivência que essa pessoa teve, que vai ser utilizado como material do sonho para realizar o seu trabalho de manter essa pessoa dormindo. Quer dizer, o sonho não reproduz simplesmente o estímulo, mas o elabora, remete a ele, inclui em um contexto e o substitui por uma outra coisa. Olha que interessante, né? O sonho em sua função, ele está sempre substituindo, né, aquilo por uma outra coisa. Porque se o sonhador, por exemplo, nesse caso, tem acesso que esse som está ligado a um despertador, algo nele vai associar esse despertador à necessidade de acordar, à urgência de ter que acordar por algum compromisso, alguma coisa, e isso o sonho vai operar falando, não é disso que se trata, é outra coisa. É como se o sonho falasse, vamos falar sobre um outro assunto. Não vamos falar exatamente sobre isso. Então, o sonho ele vai estar ali atuando, operando nesses estímulos externos e internos, para manter a pessoa sonhando. E uma das dificuldades é que o processo de tradução, primeiro, não é feito pelo psicanalista, mas pela própria pessoa. E essa pessoa, quando vai traduzir em palavras essas imagens, né, essa cena, há uma necessidade de tradução que possui uma dificuldade. Além disso, há forças que vão, né, agir, né, para que isso não seja lembrado. A gente vai ver isso na próxima aula, né? Ou seja, e aí, né, como eu falei, quando a gente faz essa tradução, né, a gente não consegue traduzir tudo totalmente, algo se perde. E isso se aplica à característica também do sonho. O Freud vai falar que só podemos explicar um pedacinho do sonho, jamais a totalidade da reação onírica. Né? Isso remete a ele não chega, acho que ele chega, não sei se ele chega a falar nesse livro, mas ele vai falar com certeza na interpretação do sonho de algo que ele chama de umbigo do sonho. Esse umbigo do sonho vai trazer um limite para essa interpretação do sonho, né? O que quer dizer esse umbigo do sonho? É um ponto central desse sonho em que a interpretação não é mais possível. Há algo ali que você não consegue mais colocar em palavras. Então, a interpretação ela nunca chega ao seu fim. E isso vai ser muito importante. Lembra do exemplo que a gente deu sobre o José, que interpreta o sonho do rei
do Egito, olha que interessante, José observa, na verdade foi um sonho só, e esse um sonho só, ele é dividido em duas partes, quer dizer, o sonho da espiga de milho é a continuação desse sonho das vacas, né? Ou seja, é como se fosse um sonho só que está ali se repetindo. Mas o que a gente está apontando é que a gente só pode pegar uma parte, né, um pedacinho, a interpretação vai ser parcial, porque há sempre esse limite. Há um limite que é próprio da tradução e é próprio da característica do sonho. Vamos pensar nesse quadro que eu trouxe aí, o nome está em alemão, não sei se ele tem um nome em português, eu não traduzi, tá? Eine keine Meinung, enfim. Eu trouxe essa imagem porque ela é uma imagem onírica, né, que fica entre o sonho e um pesadelo, onde nós vemos duas meninas, um cabelo em pé, outro um para cima, outro para baixo. Tem essa margarida, né? E tem dois elementos que eu vou trazer aqui. Uma é uma porta entreaberta e uma escada que desce, né? O que eu estou colocando? Que aqui, nessa imagem onírica, essa cena, a interpretação pode caminhar na menina que é loura, outro que está com o cabelo em pé, pode caminhar em relação aos elementos que estão em torno dessa flor, né? Que é um girassol caído, gigante, as portas, a cor do carpete, enfim, por que são 4 portas, etc e tal. Mas há um limite, né, que eu vou colocar aqui, que é um atrás da porta que é inalcançável. Há algo ali atrás que é inalcançável. Ou um fim da escada que é inatingível. Eu não estou falando que uma pessoa que sonha com escada e porta vai ter esse limite. Mas o que eu estou apontando como exemplo, né, é que se a gente fosse na interpretação que eu estou colocando, aquilo que está por trás da porta ou no final da escada, ele é inacessível. A pessoa não consegue chegar ali. Há um limite da interpretação. E exatamente por isso que a interpretação vai ser sempre parcial. Nunca vai ser a interpretação completa do sonho. Ou seja, não há um início de um sonho nem um fim. Quando você começa a interpretar o sonho, quando uma pessoa começa a relatar o sonho, eu sonhei que isso não é o início do sonho. O sonho já iniciou muito antes. E quando termina esse relato, não é o fim do sonho. E isso, como uma forma de pensar na clínica, é interessante para mostrar que, por mais que a pessoa que está relatando o sonho não traga todos os elementos, não consiga fazer uma interpretação muito rica de elementos, fica aquela coisa, lembro disso, daquilo e acabou. Isso não, o Freud fala nos livros técnicos, né, entre 1912 e 1915, quando ele vai falar da técnica de interpretação, da psicanálise. Se eu não me engano, na própria interpretação dos sonhos também tem isso. Ele vai colocar aqui, não se preocupe em tentar interpretar tudo, não se preocupe em algo que naquela sessão ali escapuliu, sabe, porque essa oportunidade que você pode achar que foi perdida, né? Ou seja, teve uma oportunidade que não desenvolveu, ela vai retornar, porque da mesma forma que o sonho ele retorna, né? Esse sentido oculto do inconsciente ele vai se fazer presente novo, o sonho também não vai ser o mesmo sonho, entendeu? Ou seja, a pessoa não necessariamente vai sonhar com essas meninas, etc e tal, mas vai vir um outro sonho. Esse outro sonho que é diferente, ele carrega por baixo, né? Ele carrega esse sentido oculto da interpretação. Então, essa interpretação que começou a ser feita numa sessão, ela pode continuar a ser feita tanto nesse mesmo sonho. Às vezes ele volta, né? A pessoa, ela relata um sonho, daqui a algumas sessões ela vai, caramba, lembrei desse sonho, entendeu? Ou algo remete a esse sonho, digamos. A pessoa teve esse sonho com um girassol e aí ela está falando outro momento sobre girassóis, ela repete um girassol. Opa, será que não tem nenhuma ligação, entendeu? Porque às vezes essa cadeia funciona. Então, não se preocupe tanto nesse perder, né, a chance, porque ela volta, porque um sonho retorna de outra forma, porque ele funciona dentro de uma cadeia psíquica associativa. São vários elementos dessa cadeia que se associam, né? E ele o faz cada vez de modo diferente, vai sempre voltar de uma forma diferente. Só uma observação: existem sonhos que o Freud vai, e aí ele vai desenvolver em 1920, no Além do Princípio do Prazer. Ele observa que tem sonhos que, na verdade, são repetições, né? Ou seja, a pessoa sonha com a mesma cena várias e várias vezes, principalmente sonhos ligados
situações traumáticas. Então, essa elaboração não acontece muito bem feita. Não é que ou seja, a pessoa vai sonhar de uma forma que muito semelhante ao que aconteceu, sem muitas elaborações. Então, o sonho ele pode voltar repetido algumas vezes, mas de forma geral, tirando esses casos, ele vai voltar de forma diferente, vai voltar disfarçado. Ele pode também aparecer nesses elementos do sonho através de um ato falho e nos sintomas, entendeu? Porque o que está em jogo é esse sentido oculto que opera nesses elementos do qual o inconsciente ele se expressa na nossa consciência. Tá? Então, em termos de clínica, é interessante pensar nessa impossibilidade de interpretação total do sonho, porque, ou seja, o sonho é como se fosse um trem, vou falar, metáfora minha, tá? Que você pega ele andando e você salta com ele andando, ele continua andando. E depois você senta ele andando, ele não vai parar numa... Então, você continua seguindo ele nesse ponto, tá? E aí o Freud, ele vai observar, né, para começar a direcionar num ponto que é muito importante, que liga também com o ponto que a gente falou na última aula, de que se há esses pensamentos que eles chamam de inconscientes, ele entende que há também desejos, vontades que também são inconscientes, tá ok? E aí como que ele vai começar a aproximar isso do sonho, a relação do sonho com o desejo, que é uma relação conhecida, né? Freud tem um capítulo inteiro na interpretação de sonhos que se chama O Sonho é a Realização de um Desejo. Ele vai começar a se aproximar através de é uma palavra em alemão que é Traugtraumen. Traumen, se eu não me engano, tem a ver com sonho. Então, imagino que Trag tem a ver com atualidade, diurna, alguma coisa assim. Que são esses devaneios, que também são chamados de sonhos diurnos. Devaneio é essa atividade que você para e fica, você se perde em pensamentos, mas são pensamentos que te levam para lugares distantes, lugares que às vezes que nem existem. Você fica ali fantasiando alguma coisa, você se vê naquela cena, vivenciando aquilo dali, só que acordado. Às vezes você está no metrô e fica relembrando certas situações, você vivencia aquilo dali. Então os sonhos diurnos, né, que são sonhos que se sonham acordados, para se falar dessa forma, são esses devaneios, né? E o Freud, e isso é um ponto importante, porque quando ele vai estudar os casos de histeria, né, principalmente mulheres que chegavam na clínica dele, existiam quadros em que a pessoa ela fazia uma espécie de divisão da psique dela, que ela entrava no estado de uma espécie de um sonho acordado, como se uma outra consciência se estabelecesse. E quando ela saía desse quadro, ela não lembrava nada que acontecia naquele momento, né? Ou seja, o Freud percebeu que existe um estado de um sonho diurno que instaura uma outra consciência, vou falar assim, que não está conectada com essa consciência. Ou seja, o sonho diurno ele é muito importante para a psicanálise, para começar a entender um funcionamento de um outro pensamento para além da consciência. Então, o que o Freud vai chamar nesse livro do sono diurno? Como ele vai definir? Ele vai falar que os sonhos diurnos são fantasias ou produtos da fantasia, fenômenos bastante generalizados que se pode observar tanto em pessoas saudáveis como nas enfermas, né? Nesses casos dessas pessoas que por uma questão qualquer que seja, caem nesse estado. Por exemplo, tinha a Ana O, ela entrava no estado que ela não conseguia mais falar a língua alemã, ela só falava inglês, e algumas pessoas vivem outras realidades, ou seja, há um entrar nessa fantasia, né, nesse mundo fantástico, vou colocar assim, que pessoas enfermas são acometidas, mas o Freud observa que pessoas saudáveis se colocam nesse estado, seja porque elas estão cansadas, seja porque elas estão frustradas, seja por qualquer questão. Eu estava vendo um seriado recentemente chamado Fargo, né? É um seriado, gosto bastante, e na segunda temporada tinha um personagem que mostra claramente isso. Ele tem um relacionamento, ele é o açougueiro, né, dessa segunda temporada, ele tem um relacionamento que ele não é feliz nesse relacionamento, mas ele tem uma esperança muito grande que caso a mulher dele mude,
ele vai ter um relacionamento feliz. Então ele tem um projeto de vida muito feliz e só basta a mulher entrar nesse projeto de vida. Então ele vai empurrando isso, vive nessa lógica de conflito, até que várias coisas acontecem e que a relação fica extremamente pesada. E tem um momento que quando as coisas começam a dar errado, ele para, isso acontece 2 ou 3 vezes. E ao invés de escutar a pessoa falando, ele olha para um quadro. Mostra a cena ele olhando para o quadro. O quadro tem um cenário. Claramente ele entrou no estado de devaneio. Ele entrou num sonho diurno. Não mostra o que acontece, mas claramente ele começa a viver naquele cenário dali. Pelo menos é o que a linguagem cinematográfica mostra quando ele foca muito. É um cenário que tem uma fazenda, né? Uma casa, ou seja, é um mundo que ele planeja, né? Ele tá fantasiando esse mundo em que ele vai ser feliz com a esposa, com o filho, etc e tal, vai comprar o açougue, e quando isso começa a dar errado, ele recorre a esse sonho diurno para ir para esse lugar, entendeu? Como se fosse uma defesa, ele não escuta mais nada. E aí, né, o que o Freud observa é que, ao contrário do sonho, nesse sonho, né, o sonho dormido, esse sonho diurno, esse devaneio, ninguém alucina e nem vivencia alguma coisa desse sonho. Alucinar seria no caso em que a pessoa simplesmente não reconhece mais a realidade e substitui a realidade por essas imagens, entendeu? Então ela começa a realmente acreditar que, por exemplo, se tem aqui, digamos que eu comece a criar atrás de mim objeto de, pegar o exemplo do Donnie Darko, um coelho gigante, entendeu? Eu acredito que esse coelho exista de verdade, então isso é uma alucinação. O que acontece no sonho é exatamente que a gente vivencia essa realidade, né? A gente acredita que está naquilo dali, porque é um estado em que a consciência vai embora. Então a gente vive totalmente nesse mundo inconsciente, né? O que o Freud fala é o que se faz nesses sonhos diurnos, em vez disso, é imaginar alguma coisa. É criar esse mundo de imagens onde você vivencia. Olha que interessante. O Freud traz que o sonho ele é predominantemente formado por imagens. E esse devaneio também é uma forma de você criar essas imagens e viver nesse mundo. E aí ele vai falar que essa cena e os acontecimentos em que a gente imagina, as pessoas vão encontrar satisfação às necessidades egoístas, de ambição de poder ou de desejos eróticos dessa pessoa, né? Ou seja, o que ele está falando é que esses sonhos, né, esse devaneio, no caso do exemplo que eu dei do homem que viaja para aquele quadro, né, vai naquela distância, é ali que ele vai estar, vai ser o local onde ele vai conseguir realizar, satisfazer essas necessidades que o Freud está chamando de egoísta, de ambição, de desejos eróticos, enfim, ele vai conseguir realizar essa fantasia, vou colocar dessa forma, ou seja, ao invés daquele personagem viver naquele mundo de conflito, ele vai para esse mundo dessa fantasia e ali ele vai conseguir realizar, né, satisfazer essas intenções desse pensamento e desse querer inconsciente. Quer dizer, se de um lado há um querer consciente que coloca ele em conflito, o sonho é o local onde esse querer inconsciente, né, vou falar agora, esse desejar inconsciente vai encontrar local para sua satisfação. Então, pensando nos sonhos como sonhos diurnos, né, como devaneio, ele entende que há nessa dinâmica algo que é da ordem de uma satisfação. E a gente vai dar um próximo passo de entender que há também na dinâmica dos sonhos algo que é da ordem de uma satisfação, de um desejo inconsciente que não consegue encontrar durante o dia, enfim, durante certos momentos da vida, espaço para sua realização, tá bom? Gente, era isso que eu tinha para falar por agora, tá bom? Lembra que eu falei que eu vou dividir em partes, falar de maneira um pouco mais calma, mais detalhada. Então, nesse primeiro momento, né, fizemos essa introdução sobre o que é o sonho, sobre como Freud entende os sonhos, né? E na próxima aula vamos falar sobre os pressupostos e técnicas da interpretação, né? Ou seja, se há esse sentido oculto, a psicanálise é um método criado para ter acesso a esse sentido oculto. Então a interpretação é esse método. Recomendo que vocês leiam o texto, obviamente, né? Esse capítulo 5. E também, se quiser uma introdução um pouco mais ampla,
você pode ler o livro do Garcia Rosa, que é muito bom, né? O Freud e o Inconsciente. Muito bom mesmo, tá bom? É isso, gente. Um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.